A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. E é nesse espírito que eu gostaria hoje de voltar o nosso olhar para o direito das coisas. Dizia eu então que o princípio da função social importou num repensar integral do direito das coisas. Por quê? Porque o princípio da função social da propriedade trouxe limites não mais externos àquele direito traçado como absoluto. Quando nós falamos hoje em função social da propriedade, nós estamos falando em medida de exercício ao poder proprietário. E como tal, esse limite não é externo, como eram os direitos de vizinhança, que lembram aquilo que o Sr. Gustavo Repetino muito propriamente chama de briga de cachorro grande. Por quê? Porque nós estamos falando do poder entre proprietários, do entrechoque de direitos absolutos. Na compreensão tradicional. Aqui, a função social da propriedade importa em quê? Na colocação de interesses extraproprietários no bojo da titularidade, outrora excludente do direito de propriedade. O direito de propriedade que geneticamente não tem caráter absoluto. Tem caráter, sim, relativo. Por quê? Porque não se trata de propriedade como uma relação de sujeito e coisa. Isso é absurdo se pensar. A propriedade é necessariamente uma relação intersubjetiva. Por quê? Porque é uma relação entre sujeitos. Vamos ao Gênesis. Vamos pensar o mundo antes de Eva chegar. Antes de Eva chegar. Quando só havia Adão. Adão no paraíso, com os olhos liberais e burgueses, e, portanto, olhando à sua volta os bens de apropriação, né, sujeicionados ao seu domínio. Pergunto a você, faz sentido que um Adão só no paraíso nós falarmos propriedade, para dizer o que é de Adão? Essa noção só começa a guardar algum sentido quando ela chega ao paraíso, sem dúvida. Pois então, nós poderemos dizer quem tem o quê? Qual folha de barreira é de quê? Por quê? Porque nós falamos de propriedade para dizer quem não aceita. A noção de propriedade é um regime, portanto, de exclusão, que importa, pelo próprio discurso formal clássico, uma obrigação passiva universal. E, portanto, a natureza de obrigação é intersubjetiva. Porque quem se obriga não é bem, quem se obriga é sujeito. E é um sujeito não proprietário. E, portanto, se estabelece aqui, desde logo, uma relação interpessoal entre titulares e não titulares. Porém, a quadra de desafio que se impõe ao intérprete contemporâneo se aloca na seguinte questão: como que devemos tratar a condição do não proprietário dentro do núcleo do Estado social? Dentro de um núcleo de Estado que deve realizar a integralidade dos direitos fundamentais, na esteira de concretização de um princípio maior
de um princípio fundamental, e agora falo aqui com a referência direta à Light, né, na questão do núcleo de formação principiológica, portanto, princípio estruturante, fundamental, geral, especial, e os especialistas, em seguida, para depois lá nas regras, então, qual o sucessor na cátedra sobre canais. Então, no sentido de que esse princípio encastelado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, portanto, estou falando do princípio da dignidade da pessoa humana, vai implicar o núcleo axiológico de todos os direitos fundamentais, hoje com eficácia direta e imediata, à luz do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. E mais, à luz da publicização do direito privado, nos moldes do que traçou o professor Aroni, mais do que com eficácia direta e imediata, com eficácia horizontal, com eficácia interprivada. Hoje se opõe direitos fundamentais na luta entre particulares. Eu nunca fiquei no sentido de ele, né? Uma noção meio privatista. Então, no conflito entre particulares na seara do privado, nós estamos operando no que hoje em dia? No entrechoque de direitos fundamentais. E, portanto, nós estamos falando de um direito civil completamente renovado, onde o público se privatiza, mas não menos o privado se publiciza. Porque se publiciza à luz de valores renovados e de uma teoria que não admite mais a retórica tradicional da escola exegética e daquela asepsia a valores. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar